Meus irmãos, bom dia a todos vocês. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando neste momento. Nós vamos dar início à nossa live desta manhã, a nossa live dominical, que fazemos todos os domingos, às 10 da manhã. E de forma inicial, como nós sempre fazemos, meus irmãos, antes de nós darmos sequência ao nosso estudo da palavra do nosso Deus, os irmãos, já é do conhecimento dos irmãos que nós temos estudado há alguns dias, o capítulo de número 9 e o capítulo de número 10 do Evangelho segundo Lucas. Nós estamos dando sequência nessa série de mensagens nestes dois capítulos, onde nós encontramos aqui, meus irmãos, uma sequência muito bem ordenada pelo evangelista Lucas acerca do discipulado. É este o assunto que nós temos falado e tratado nestes últimos domingos, e estes capítulos, então, eles nos ajudarão a compreender melhor esse caminho do discipulado, o caminho proposto pelo Senhor Jesus para os seus seguidores, para os seus discípulos. Por isso eu quero convidá-lo, então, a abrir o texto da palavra do nosso Deus, Lucas capítulo 9. Você pode, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, eu gostaria que você deixasse ela aberta no texto. Lucas capítulo número 9, os versículos são os versículos de número 18 até o versículo de número 22. Esse será então o texto que nós estudaremos, mas antes de tudo nós vamos ter um momento de intercessão, nós vamos orar pedindo ao Senhor a graça dele sobre as nossas vidas, também agradecendo, tendo um momento de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós e também suplicando para que o Senhor ele possa nos instruir pela mediação da sua palavra. Vamos orar, se possível, feche os teus olhos neste momento, também fale com o Senhor intimamente, né, na sua oração pessoal aí diante de Deus, com a sua família, diante do nosso Deus. Nós vamos buscá-lo, então, vamos orar neste momento, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, ó Deus eterno, agradecemos mais uma vez ao Senhor por esta manhã, este dia que o Senhor fez, dia preparado para os teus filhos, para que neste dia nós pudéssemos reconhecer, Senhor, o descanso que encontramos por meio de Cristo Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor. Obrigado porque num domingo como este, onde nós temos a oportunidade de estudar a tua palavra, de falarmos com o Senhor e adorar a ti, reconhecê-lo a beleza da santidade que existe em ti. Obrigado porque neste dia o Senhor não somente perdoou os nossos pecados através do teu Filho, mas também o Senhor nos deu o descanso eterno, o descanso da graça. Por isso, nesse dia, Pai, mais do que tudo, nós nos lembramos, Senhor, do grandioso amor do Senhor pelas nossas vidas, ó Pai. E também agradecemos a Ti pela semana que tivemos, ó Pai, e por esta que agora se inicia, pedindo desde já que o Senhor esteja conosco em todos os nossos trabalhos, em todos os nossos serviços ao Senhor. Ó Pai, que nesta semana possamos continuar, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ó Deus, a buscar uma vida agradável diante de Ti. Por isso nós estamos, ó Pai, juntos, ainda que online, reunidos, ó Pai, buscando a instrução do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine as nossas mentes neste momento, possamos compreender, Senhor, através deste texto, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que assim o Senhor faça, ó Pai, com a vida de cada um daqueles que nos ouvem neste momento, que eles sejam agraciados, Senhor, pela palavra do Senhor. Este é o nosso pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Vamos voltar então para o texto, Lucas capítulo 9. Eu vou fazer a leitura, versículo de número 18 até o versículo 22, e eu peço que você ou ouça a leitura do texto, ou se você estiver com a sua Bíblia em mãos, você possa acompanhar comigo esta leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou?
Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, esse é o texto, esse é o trecho que nós iremos então nesta manhã estudar. Mas antes nós vamos recordar aqui algumas coisas importantíssimas sobre o capítulo 9 e o capítulo 10. Como eu já fiz menção, meus irmãos, nesse texto de Lucas capítulo 9 e uma parte também do capítulo de número 10, nós encontramos aqui o relato mais preciso feito pelo evangelista Lucas sobre o que é o discipulado, quais são as demandas do Senhor Jesus sobre o verdadeiro discipulado bíblico. Nós também temos compreendido, como eu tenho sempre frisado aos domingos para os irmãos, que a metodologia mais correta e bíblica para o discipulado é esta que Jesus está ensinando e transmitindo aos seus discípulos. Aqui nesse capítulo nós encontramos tanto informações teóricas sobre o que é o discipulado, o que caracteriza a vida de um discípulo, como é o caso dos primeiros versículos desse capítulo 9, mas nós também, irmãos, encontramos aqui lições práticas que os discípulos, eles aprenderam propriamente através do exemplo, das atitudes que o seu próprio mestre, o Senhor Jesus, fez e realizou. Isto foi o que nós percebemos, então, na parte anterior ao texto que temos. Do versículo de número 10 até o versículo 17, nós percebemos Jesus ensinando na prática, diante de uma situação muito peculiar que lhe aconteceu, diante de uma multidão que estava aglomerada ali, com diversos interesses, e principalmente esse trecho aqui do capítulo 9 vai nos mostrar algumas perspectivas, algumas convicções que aquelas pessoas que andavam após Jesus tinham a respeito dele, e o Senhor Jesus vai aqui nesse texto então corrigi-las. Mas essas multidões se aglomeravam diante do Senhor Jesus, e muitas delas vinham de cidades circunvizinhas, de longas distâncias, para se aproximarem do Senhor Jesus, e muitas delas padeciam por momentos de fome, momentos de sede, e naquele momento o Senhor Jesus viu uma grande oportunidade para acolhê-las. Foi justamente um desses pontos que nós vimos no último domingo. O Senhor Jesus ensina que o discipulado está interessado em pessoas, em receber pessoas, em acolher, como é a palavra que aparece lá no versículo de número 11. E o Senhor Jesus, então, ele pode ali, de uma forma muito prática, ilustrar como um discípulo verdadeiro ele deve agir. Acima de tudo, quando os discípulos de Cristo, quando nós nos aproximamos das pessoas deste mundo, nós, acima de tudo, devemos levar a elas a mensagem do reino, a pregação do reino, assim como o próprio Senhor o fez. Mais do que simplesmente socorrer as necessidades físicas das pessoas, as necessidades pessoais, acima de tudo, o nosso mestre, o Senhor Jesus, nos ensina que nós precisamos ir para este mundo, indo por este mundo, como é o mandato que ele mesmo estipulou para os seus discípulos, fazendo discípulos, ensinando, acima de tudo, a mensagem, a proclamação do reino de Deus, porque as pessoas precisam ser curadas, mais do que tudo, espiritualmente. O problema maior que envolve o mundo em que vivemos é o pecado. Por isso a pregação do reino era importante. Mas nós vimos também que o Senhor Jesus nos ensinou que nós precisamos levantar recursos para esta obra, para a obra da evangelização, para a obra do discipulado. Nós percebemos que diante do questionamento dos discípulos, ao perceberem que eles estavam distantes das regiões onde eles poderiam comprar comida, comprar alimento, o Senhor Jesus lhes mostra a responsabilidade que eles têm. É nossa responsabilidade
o cuidado para com o nosso próximo, o cuidado para com as pessoas deste mundo, o cuidado para com o trabalho que é desenvolvido pela igreja. É por isso que, ao se aproximarem de Jesus, Jesus responde então aos seus discípulos, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele nos lembra desta responsabilidade. É nossa responsabilidade levantar recursos para que esta obra aconteça. E como nós vimos também, meus irmãos, é muito natural que nós venhamos a perceber que em muitos momentos os nossos recursos são pequenos, como simplesmente 5 pães e 2 peixes, mas que nas mãos de Cristo Jesus, os nossos pequenos recursos podem se tornar grandiosos, porque o poder de Cristo está revelado justamente nisto, em Jesus tomar recursos pequenos, de igrejas pequenas, muitas vezes, onde não há tantos recursos, onde não existem tantos recursos, e Deus fazer coisas extraordinárias por meio daqueles poucos recursos. Então, essas foram as lições práticas que nós aprendemos, meus irmãos, nesse contexto próximo que nós temos da passagem. A partir do versículo 18, então, os discípulos ainda continuam acompanhando o Senhor Jesus. A expressão discípulo, esse nome próprio, discípulo, ele significa justamente ser um aprendiz. Estes homens, quanto mais eles andavam ao lado de Cristo, quanto mais eles estavam próximos, quanto mais eles experimentavam dessa proximidade do Senhor Jesus, eles estavam aprendendo o verdadeiro caminho do discipulado. O versículo de número 18 começa com uma informação importante a respeito da vida particular, da vida pessoal do nosso Senhor, do Senhor Jesus. O versículo 18 começa dizendo assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Ele aqui é uma referência ao próprio Senhor Jesus, ao Filho de Deus, o Senhor Jesus. E a informação aqui dada, a informação trazida aqui por Lucas, é uma informação, meus irmãos, importantíssima sobre a vida de Jesus. É impossível nós explorarmos esse texto sem nos atentarmos para este detalhe, para esta informação inicial que Lucas faz a respeito da vida de Cristo. Jesus, o nosso mestre, mais do que tudo, ele era uma pessoa que orava, uma pessoa que gastava tempo com oração. Essa é uma lição, meus irmãos, primordial e essencial trazida por Lucas. Não é um simples detalhe sobre aquele momento pontual em que Jesus estava vivendo juntamente com seus discípulos. Mas eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, e algumas vezes eu já fiz referência aqui em nossa igreja sobre esta questão. Dos evangelistas, dos 4 evangelhos, Lucas é aquele que mais dedica textos e espaço dentro do seu evangelho para falar sobre a vida de oração do Senhor Jesus. Em muitos momentos, se você já fez uma leitura bastante minuciosa aqui do evangelho de Lucas, você com certeza percebeu quantas vezes Lucas ele dedica tempo para falar a respeito da vida de oração do Senhor Jesus. Jesus inicia o seu ministério público orando, no seu batismo, lá estava Jesus orando, suplicando ao Pai. E é naquele momento em que ele é reconhecido, então, publicamente diante dos homens e diante do próprio Deus, como seu filho, a quem o próprio Deus diz que ele se compraz, aquele em que ele tem todo o prazer. É assim que nós vemos aquela descrição do capítulo 3 deste evangelho a respeito do filho. E lá estava Jesus orando. Foi assim que ele iniciou o seu ministério. Nós percebemos também que enquanto Jesus orava, Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito para o deserto. E naquela região, então, ele foi tentado pelo próprio diabo. E o texto, segundo o relato de Lucas, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. A expressão cheio do Espírito Santo, ela dá a ideia que é nos trazida no Novo Testamento sobre a plenitude do Espírito Santo, que é muitas vezes desenvolvida na teologia do apóstolo Paulo, onde Paulo diz que nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo, buscar sermos cheios do Espírito Santo.
E um dos elementos importantíssimos para a busca dessa plenitude do Espírito Santo, para uma vida cheia do Espírito Santo, é justamente uma vida imersa na prática da oração. Então eu quero destacar somente mais um momento aqui, porque há vários momentos que nós percebemos mesmo sobre a vida de oração de Jesus, mas no capítulo 6 aqui ainda do Evangelho de Lucas, nós vemos o Senhor Jesus gastando uma madrugada inteira, uma vigília inteira da noite em oração, para tomar uma das decisões mais importantes do seu ministério público. Jesus ora por uma noite inteira para escolher quem seriam os seus apóstolos, quem seriam os representantes formais da nova igreja que ele estava formando através do novo pacto, através da nova aliança. E ali no capítulo 6, então, Lucas ele detalha para nós essa vida de oração do Senhor Jesus. E desde o início da sua vida até a sua morte e morte de cruz, lá estava Jesus orando. Foi naquele momento do Getsêmani em que Jesus ora em extrema agonia de espírito, é que o Senhor lhe envia então um anjo. Esse é o único relato dos evangelhos em que nós temos essa menção de um anjo que vem e fica ao lado de Cristo para o confortar enquanto Jesus orava. Então, todos esses detalhes, meus irmãos, destacados aqui, trazidos por Lucas, sobre a vida de oração de Jesus, são importantíssimos. Porque o princípio aqui por trás dessa menção a Jesus estar orando à parte, nos traz a ideia de que os discípulos de Jesus precisavam aprender esta grande lição. Um discípulo de Jesus é uma pessoa que ora, é uma pessoa interessada em uma vida de oração. E não é coisa de somenos, meus irmãos, que lá no capítulo número 11 deste mesmo evangelho, um dos discípulos de Jesus ficou tão impressionado com a vida de oração que ele tinha, que ele pediu ao Senhor Jesus para que ele lhes ensinasse, e ensinasse a ele e aos seus discípulos como orar. E ali que nós encontramos, então, um resumo da chamada oração dominical, né, do modelo que nós temos sobre como orar, com os princípios corretos, com as motivações corretas, com a ordem correta sobre como nós falamos com Deus, sempre compreendendo que a glória dele, que o reino dele, que a pessoa e a santidade dele são primordiais. E depois, então, nós trazemos os pedidos pessoais sobre a nossa subsistência nesse mundo, como é o pão, né, uma palavra que define muito bem todas as nossas necessidades peculiares, particulares, e nesse contexto, mais do que tudo, oração está intimamente ligada aos propósitos de Deus nesse mundo. Nós oramos pedindo e clamando a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre os nossos trabalhos, sobre o nosso serviço, porque nós sabemos que um trabalho a ser desenvolvido em uma igreja, ele deve caminhar junto com oração. Tudo que nós fazemos tem por detrás, né, tem por fundamento inicial e principal oração. É por isso que nós vamos ao mundo. Porque antes de falar com alguém a respeito do reino, a respeito da mensagem de Cristo, esse terreno precisa ser aplanado, preparado por oração. Antes de tudo, é necessário isso. Os discípulos precisavam compreender que nenhum trabalho é feito sem muita oração. E eles precisavam perceber isto na vida de Jesus. É por isso que esses detalhes são preciosos. Encontrar Jesus aqui dentro do Evangelho de Lucas orando é percebê-lo muitas vezes em lugares desertos, em jardins, como era o caso do Getsêmani, em montes, como é o caso propriamente do versículo 18. Nós não sabemos o lugar específico em que Jesus estava fazendo esta oração, mas nós nos lembramos, meus irmãos, por um texto paralelo, e o texto paralelo que eu faço menção aqui é Mateus capítulo 16, de que o Senhor Jesus, ele provavelmente estava em uma região chamada Cesareia de Filipe. E nesse lugar havia uma cadeia de montanhas em volta, assim como eram muitos lugares na região de Jerusalém.
onde o Senhor Jesus viveu, onde Jerusalém se tornou o centro ministerial, juntamente com as suas circunvizinhanças, do ministério público de Jesus. E havia muitos montes, e nós não temos o detalhe específico sobre esse lugar, mas aqui o princípio principal e importante do texto é justamente a referência de que Jesus sempre se encontrava em lugares à parte para orar. E o texto diz assim: estando ele então orando à parte, achavam-se presentes os discípulos acompanhavam esse trajeto, essa vida pública de Jesus. E o texto diz assim: a quem o Senhor então perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Essa foi uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, uma pergunta importantíssima, porque essa pergunta aqui, ela caracteriza um ponto importante sobre a vida de um discípulo de Cristo, porque a ideia aqui desta pergunta de Jesus é que os seus discípulos, os seus seguidores, eles têm que ter na sua mente e o seu coração convicções muito certas, muito corretas, muito concretas a respeito de quem ele é, da sua obra, da sua pessoa. Por isso esses homens estavam aprendendo, eles estavam andando junto a Jesus. E poderiam então surgir, é por isso que está aí o versículo número 19, das mais diversas ideias sobre quem é Jesus, sobre o que ele estava realizando, sobre o que ele estava fazendo. As pessoas observavam aqueles momentos da vida de Jesus, do seu ministério público, e muita especulação surgia sobre quem era essa pessoa, porque de repente eles viram surgir um homem que estava realizando curas extraordinárias, estava libertando cativos de opressões demoníacas, e a fama pública do Senhor Jesus era tamanha, de tal forma que no próprio relato aí do capítulo 9, versículo 7 até o versículo número 9, a sua fama chegou até o próprio rei Herodes, que era um dos tetrarcas, né, que era um dos reis de uma região dentro do império, dentro de Jerusalém, né, dentro da jurisdição romana. Herodes era um daqueles reis que sabia que surgiu no meio de Jerusalém, no meio da Judéia, um homem que estava realizando coisas extraordinárias. Por isso, então, a resposta, né, no versículo número 19, dos discípulos, é uma resposta muito interessante. A resposta dos discípulos à pergunta de Jesus foi a seguinte: quando Jesus perguntou quem dizem as multidões, quem dizem os povos, quem sou eu, a primeira resposta deles foi que Jesus talvez fosse o precursor, João Batista. O João Batista que aparece aqui no versículo 19 é o mesmo que já foi mencionado ali no versículo 7, aí do capítulo 9 mesmo, onde muitos acreditavam que João Batista havia ressuscitado novamente e estava atormentando Jerusalém. Se você se lembrar, meus irmãos, João Batista, ele é narrado, ele é descrito dentro dos evangelhos como aquele que estava preparando o caminho para a vinda do Messias. Ele foi um homem escolhido por Deus com essa função. O nome João, o significado do nome João é Deus agracia, literalmente significa graça. João estava preparando o caminho da graça, porque daqui uns dias, depois daqueles dias em que João já havia dado início ao seu ministério público, viria depois aquele que o próprio João faz referência como alguém que ele não seria digno de nem desatar-lhes as sandálias, fazendo uma referência à vinda pública de Jesus, à vinda pública do Messias prometido. Então, aqui neste momento, João Batista já havia sido morto, por justamente acusar, denunciar Herodes de um pecado grave que ele havia cometido, de possuir a esposa do seu irmão. E denunciado, então, publicamente, né, por meio do ministério de João, que era um ministério de um chamado ao arrependimento, né, de um aplanar dos caminhos, de um preparar o caminho por meio do arrependimento, João Batista, então, foi decapitado. E muitos acreditavam, então, que Jesus possivelmente seria uma reencarnação de João Batista.
Como também muitos pensavam em uma outra possibilidade, que um personagem muito conhecido do Antigo Testamento, que é Elias, também havia surgido novamente. Até porque dentro dos círculos, né, de ensino rabínico, né, no meio do ensino dos fariseus, no meio do ensino dos judeus, havia uma promessa ensinada que é descrita lá no livro do profeta Malaquias. Em Malaquias capítulo 3 e 4, nós temos ali o anúncio da vinda do Elias. E quando Malaquias ele fez essa promessa, várias especulações surgiram a respeito do que de fato seria esta vinda de Elias novamente. Então, a menção aqui é justamente a essa especulação, de que talvez Elias voltasse novamente em um ministério público, em uma vinda renovada, né, se assim eu posso dizer, pública novamente no meio de Jerusalém, no meio de Judá. É claro que quando Malaquias, meus irmãos, ele faz menção à vinda do profeta Elias, essa vinda do profeta Elias, ela se cumpre no ministério de João Batista. Por que vem um novo Elias? Porque o ministério de Elias é o mesmo ministério descrito pela pessoa e obra de João Batista. Elias também anunciava nos seus dias um chamado ao arrependimento. Era Elias que, diante dos profetas de Baal e diante do povo de Deus, diante de Israel, anunciava que existia um só Deus e que o povo não podia cochear entre dois caminhos, entre dois senhores. E o ministério de Elias foi justamente conduzir novamente o povo ao arrependimento, à obediência à lei. E então, o novo Elias surge na pessoa de João Batista. Porque novamente aparece um homem que é a semelhança de Elias, que se vestia com peles de camelo, né? Tinha uma vida um pouco diferenciada da vida dos demais homens dos seus dias. João Batista vem como um homem que come gafanhoto e mel e que vive no meio dos desertos anunciando o arrependimento. Ele tem toda uma roupagem diferente, né? uma vida diferente, e fica perceptível então que o novo Elias de fato vem ao mundo. Mas alguns diziam que a resposta, talvez própria, sobre essa especulação sobre quem era Jesus, talvez pudesse ser respondida sobre algum dos outros profetas que havia ressurgido dentre os mortos. Havia também uma tradição histórica entre os judeus que dizia que provavelmente Jeremias iria ressuscitar dentre os mortos. A menção a Jeremias ela aparece no texto paralelo, que é o texto de Mateus capítulo 16. E aí nós compreendemos, então, que essa pergunta do Senhor Jesus feita aos seus discípulos revelou vários tipos de ideias sobre quem poderia ser Jesus. E quando nós, meus irmãos, trazemos esta pergunta hoje para o nosso contexto e para as nossas próprias vidas, essa é uma pergunta muito importante. Porque hoje, Cristo Jesus faz esta mesma pergunta a cada um de nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Para muitos, Jesus ainda continua sendo, talvez, a reencarnação de algum personagem histórico, como nós encontramos ainda, né, alguns segmentos, principalmente nas religiões, chamadas religiões orientais, esse tipo de pensamento. Jesus ainda continua sendo simplesmente mais um profeta, como o foi, por exemplo, Maomé, Hare Krishna. Né? Você vê Jesus como um grande vulto, por exemplo, dentro do próprio segmento do espiritismo. Jesus ele é considerado como um grande profeta, como o homem mais iluminado que passou por este mundo, é aquele que atingiu o patamar mais elevado e se tornou para muitos, então, um simples exemplo moral. Jesus se tornou um modelo, a ponte de como as pessoas podem chegar lá também, a um estágio de uma iluminação perfeita, né? Um ser iluminado, pleno e perfeito. Nós temos das mais diversas ideias, meus irmãos, sobre quem é Jesus ainda. Para muitos, Jesus é simplesmente um curandeiro. Quantas pessoas se reúnem em volta de igrejas e mais igrejas atrás de Cristo, simplesmente porque elas veem na pessoa de Jesus simplesmente um milagreiro, alguém poderoso para realizar curas e milagres. Hoje nós vivemos um período em que as igrejas onde a ênfase do milagre, né, da cura física,
são amplamente divulgadas no nosso meio. Quantas vezes nós ouvimos por aí a respeito de um Jesus que cura, pessoas que andam em cadeiras de rodas, pessoas que têm enfermidades físicas graves, né, gravíssimas, e essas pessoas correm então atrás de igrejas onde elas querem o Jesus que cura. Mas eu quero detalhar aqui um ponto importante, meus irmãos, a respeito desse ponto ministerial de Cristo, sobre as suas curas, sobre os seus milagres. Sempre quando Jesus ele realizava um milagre, Jesus apontava para uma realidade espiritual. Os milagres de Jesus que foram realizados no seu ministério público, eles tinham a intenção de conduzir os seus discípulos, os seus ouvintes, a uma realidade espiritual. Quando Jesus realizou um dos maiores atos, um dos maiores feitos públicos que ele poderia realizar como Messias, que foi ressuscitar um homem dentre os mortos, que no caso foi a filha de Jairo, como foi o caso de Lázaro, nós vemos também a ressurreição do filho de uma viúva na cidade de Naim. Esse milagre público só vou trocar o microfone aqui, meus irmãos, só um momentinho. Quando nós percebemos, meus irmãos, esse ato, esse feito público deste milagre do Senhor de ressuscitar alguém dentre os mortos, antes de tudo, o Senhor gostaria de mostrar o que é de fato a obra espiritual que ele realizaria em nós por meio do seu Espírito. O relato da história de Lázaro ilustra nada mais, nada menos, meus irmãos, do que aquela obra regeneradora que o Senhor realiza em nossos corações, nos trazendo vida, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos chamando da sepultura para fora. Não é isso que o Evangelho do Reino faz? O chamado, né, através da pregação do reino, e é justamente isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, é um chamado da morte para a vida. Quando nós anunciamos o evangelho para as pessoas que estão neste mundo, nós as estamos ressuscitando dentre os mortos aqueles que não tinham vida, aqueles que estavam ali como Lázaro, atados. Essa era a verdade maior por trás do milagre. Isto foi feito por Jesus quando ele realizou a cura de cegos. Quando Jesus curava um cego de nascença, como é o caso de João capítulo de número 9, antes de tudo, Jesus havia dito que ele é a luz do mundo, porque o milagre físico representava o milagre necessário espiritual. As pessoas são cegas espiritualmente. Elas não enxergam a verdade porque o coração delas é obscuro, é obscurecido por causa do pecado. E quando Jesus, que é a luz do mundo, vem através do evangelho trazendo luz e libertando então estes desta obscuridade de coração, nós compreendemos então que todos os milagres de Jesus apontavam para algo específico que se cumpriria na cruz. E até a própria palavra sinal que aparece dentro da Escritura, ela significa um apontamento. O sinal, ele aponta para algo. E todos esses milagres conduziam as pessoas a, de fato, compreenderem quem era Jesus. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos desprezar, de fato, a ideia de que Deus continua sendo o mesmo, continua curando, continua salvando. Mas quando Ele não faz isto em nossas vidas, Ele não deixa de ser Deus. Ele só quer que nós venhamos a compreender, de fato, quem Ele é. O que Ele veio, de fato, realizar quando Ele veio neste mundo. Há muitos momentos até curiosos, eu só quero abrir aqui um ponto curioso que nós encontramos. Paulo foi um homem que, através do poder do Espírito Santo em seu ministério apostólico, realizou muitas curas e milagres. Mas quando nós olhamos lá para a carta que ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, se eu não estou enganado, lá no versículo número 20, Paulo faz menção a um homem chamado Trófimo, e ele diz que ele deixou doente. Ué, mas Paulo não tinha sobre si mesmo a capacidade dada por Deus para que ele realizasse curas e milagres como um verdadeiro apóstolo, com as credenciais do apostolado?
Mas Paulo diz que em muitos momentos pessoas não foram curadas, inclusive ele deixou um dos seus companheiros doentes. Justamente para que nós venhamos a compreender isso, meus irmãos. Jesus ele não é obrigado a fazer tudo o que nós desejamos e pedimos. Pelo contrário, a vontade dele sempre prevalecerá. Uma das coisas ensinadas por Cristo em sua vida de oração é justamente esta. Por isso, compreender a pessoa de Cristo, a sua obra, é uma das coisas mais importantes. É aí que nós encontramos, então, meus irmãos, a resposta de Pedro, dada no versículo 20, quando ele diz assim: mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? E então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Essa pergunta foi uma pergunta pública, realizada, uma pergunta feita de forma pública. Todos os demais discípulos do Senhor Jesus ouviram, mas você compreende e se lembra que Pedro, ele sempre aparece dentro dos evangelhos como um porta-voz dos demais apóstolos. Todos os discípulos aqui, os apóstolos juntamente com ele, entraram em concordância com a resposta de Pedro, não questionaram. Ele se coloca aqui como o porta-voz dos demais. E ele dá uma resposta que aparece, já foi mencionada no versículo 20, dizendo que aquele que estava no meio dos homens é o Cristo de Deus. E lá no relato paralelo, que nós já fizemos menção, de Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus ele elogia Pedro, porque a resposta que Pedro deu é uma resposta correta, ainda que não compreendida da forma certa. E nós já vamos perceber isso aqui. Mas o Senhor Jesus diz assim: a sua confissão, Pedro, ela é correta. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu foi quem o revelou. Porque as coisas espirituais, o discernimento espiritual, só pode ser compreendido por nós de forma espiritual, de uma forma que ela é vinda pelo próprio Deus a cada um de nós. Por isso a resposta de Pedro era uma resposta certa, era uma resposta correta. Quando Pedro ele chama aqui Jesus de o Cristo de Deus, a palavra Cristo, que aparece muitas vezes ao lado do nome Jesus, Jesus Cristo, é assim que ele é chamado, o nosso Salvador, nas páginas do Novo Testamento. Cristo não é um sobrenome para o nome Jesus. Cristo é uma palavra equivalente ao nome Messias, que é usado no Antigo Testamento, que significa ungido, ungido de Deus. É assim que Pedro chama Jesus. Mas quando Pedro ele faz menção aqui a Jesus como o Cristo de Deus, as suas convicções ainda são equivocadas. Pedro ainda não compreende, juntamente com os demais discípulos, quem de fato é Jesus. Eles ainda têm algumas dificuldades em compreender, assim como boa parte dos judeus, quem era de fato o verdadeiro Messias, o que ele veio realizar. É por isso que Jesus vai explicar isto aos seus discípulos. Mas antes de tudo, meus irmãos, estes discípulos tinham pensamentos muito estranhos a respeito do Messias prometido. As imagens descritas lá no Antigo Testamento sobre a vinda do menino rei, por exemplo, como é o caso de Isaías capítulo 9, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Nós precisamos lembrar de uma coisa aqui interessante sobre a vida dos judeus. Os judeus sempre foram um povo que sofreu. Desde a sua história do Êxodo, até posteriormente o seu cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, estiveram subjugados sobre o poder do Império Grego, Macedônio, e depois até a vinda do último dos maiores impérios mundiais, que foi justamente o Império Romano. Esse era um povo sofrido, o povo judeu sofreu demais. Opressão, cativeiro, sempre estiveram exilados. E uma das coisas que eles sempre enxergavam na leitura que eles tinham dos profetas a respeito do Messias prometido, é de que esse menino rei, que esse Messias prometido, viria como um general de guerra para destruir todos os impérios que
até então estavam no seu apogeu, no auge do seu poder, e que eles então perceberiam que viria o fim de toda aquela opressão, de todo aquele jugo que eles sofreram e experimentaram, porque o Messias prometido daria fim como um general de guerra a todos os seus inimigos. Essa era a imagem, até hoje essa imagem ainda é a imagem que os judeus carregam, é por isso que eles não reconhecem Jesus como o Messias verdadeiro que veio ao mundo. É por isso que existe um chamado Muro das Lamentações, né, onde vários judeus ficam dias e dias, horas e horas meneando a cabeça, né, chacoalhando a cabeça diante do Muro das Lamentações, porque eles não reconheceram que este Cristo seria de fato o verdadeiro Messias vindo ao mundo. Porque na mente deles, eles não concebiam um Messias montado em um jumentinho, nascido em uma estrebaria. O Messias verdadeiro para eles não era um Messias que vinha sem um exército. E percebam, meus irmãos, que a descrição própria que Lucas faz do Natal, né, do momento natalício do Senhor Jesus, sobre a vinda desse Messias ao mundo, aonde estava Jesus quando ele nasceu? Os magos foram até o palácio do rei Herodes porque eles tinham a mesma compreensão. Jesus, o Messias, o menino rei, só pode ter nascido dentro de um palácio. Ele só pode ter estado, né, a sua estadia só pode estar dentro de um palácio de um rei. É impossível que ele esteja em outro lugar. Mas a estrela, né, que guiou aqueles magos do Oriente os conduziu até uma estrebaria, aonde juntamente com os pais de Jesus, José e Maria, eles encontraram o menino rei. E juntamente com a história do nascimento, Lucas descreve para nós que esse Messias, esse general de guerra, vem sem um exército terreno. Onde estão as tropas de Jesus quando Jesus vem ao mundo? Apesar que essas tropas não estavam muito longe, né? Naquela descrição do capítulo 2 do Evangelho de Lucas sobre os pastores que têm uma visão de milícias celestiais. A palavra milícia significa exércitos de milhares, milhares e milhares de exércitos, não simplesmente um grupinho de anjos que cantavam ali no céu, mas uma milícia de milhares e milhares e milhares de exércitos que cobriam os céus e que representavam ali o exército desse menino rei. Seus exércitos não estavam longe, as suas legiões não estavam longe, mas ele veio para lutar a guerra de um homem só, porque a sua batalha não seria feita com armas, com soldados armados, né, com exércitos armados. Jesus veio para lutar uma batalha cuja qual a sua vitória se daria por meio do amor e por meio do sacrifício. Isso é o que Lucas nos ensina sobre essa belíssima história do menino rei que apareceu descrito neste evangelho, como um general de guerra, mas completamente diferente da visão comum que esses homens alimentavam sobre o Cristo de Deus, sobre o ungido, sobre o Messias de Deus. É por isso que no versículo 21 e 22, Jesus então dá a compreensão correta sobre o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Perceba que no versículo de número 21, Jesus censura os seus discípulos, dizendo assim: ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Por quê? Porque se as pessoas ali compreendessem, se aquelas multidões compreendessem que ali estava o Cristo de Deus com essas perspectivas erradas, o que aconteceria é que tentariam proclamar Jesus como um rei político. Porque essa era a visão que os judeus tinham de Jesus. Eles imaginavam que Jesus seria um governante, então, político, que iria combater, iria gerar um conflito armado contra o Império Romano, uma sedição contra o próprio Império Romano. Mas isso atrapalharia, então, o propósito essencial pelo qual Jesus veio ao mundo. É por isso que ele então dá informações aqui sobre para onde ele estava caminhando. Qual era o fato importante que eles deveriam compreender e entender sobre a vinda do Messias. E ele descreve isso no versículo 22, quando ele diz assim: é necessário, ou seja, é importante que o Filho do Homem, mais do que tudo, sofra muitas coisas. Ué, mas como assim sofrer? Nós queremos um rei que vença,
Como assim um rei que sofre? Um rei que perde? Um rei que morre e que seja ressuscitado até o terceiro dia? Essas coisas não estavam muito claras na mente daqueles discípulos. Eles não entendiam como assim nós estamos esperando um general, um político verdadeiro que venha trazer melhorias para nós, que venha nos livrar desta opressão que nós temos carregado há tanto tempo. E de repente você, que é chamado do Cristo de Deus, nos diz que é necessário que ele sofra muitas coisas, que ele seja rejeitado, que ele venha a morrer e que ele precise então ressuscitar dentre os mortos. Essa, meus irmãos, era uma descrição que soou muito estranha a princípio para aqueles discípulos. Tanto é que o próprio Pedro, que deu uma resposta correta a respeito de quem é Cristo, ele é de fato, ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Depois, na descrição feita por Lucas, esse mesmo Pedro aparece censurando Jesus, dizendo: olha, se o Império Romano aparecer aqui para tentar conduzi-lo à cruz, para tentar matá-lo, eu mesmo lutarei contra o próprio Império Romano. E Jesus então responde a Pedro dizendo: Pedro, você não compreende muito bem o que você está dizendo. Arreda de ti, Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens, mas você não pensa nas coisas de Deus. Porque o propósito da vinda de Cristo ao mundo, o desígnio determinado por Deus, é assim que Lucas, lá no capítulo 22, no versículo 22, descreve a vinda do Messias prometido, que foi designado, foi determinado, que foi projetado eternamente por Deus, de que ele viesse ao mundo, que ele padecesse, que ele sofresse. A palavra sofrer, ela aparece muitas vezes em variantes aqui dentro do Evangelho de Lucas, como a palavra Páscoa. A palavra Páscoa traz a ideia para nós da paixão, do sofrimento, do momento histórico em que Jesus sofreu muitas coisas, foi rejeitado pelos anciãos, pelos representantes, né, da religião judaica, que eram os anciãos, homens, né, de grande fama no meio dos judeus, pelos principais sacerdotes, né, aqueles que tinham uma linhagem sacerdotal e eram pessoas de influência, assim como os teólogos da época, os escribas, e fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Onde estão todas essas descrições a respeito do Messias prometido? Elas estão descritas em todas as páginas do Antigo Testamento. Há um texto importante aqui dentro ainda do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 24. Você se lembra que na descrição do capítulo 24, meus irmãos, o Senhor Jesus ele aparece ressurreto dentre os mortos. Há dois discípulos que compreenderam a morte de Jesus, que presenciaram a morte de Jesus, o Messias prometido lá em Jerusalém, e que agora eles voltavam entristecidos para a sua cidade, para Emaús, porque eles compreendiam que aquele de fato era a solução para os problemas deles, era a salvação para eles. Mas de repente eles perceberam que de fato esse Messias morreu. E aonde foi a sua esperança? E de repente Jesus aparece caminhando juntamente com eles e lhe faz essa pergunta: por que vocês andam tão entristecidos? Por que o semblante de vocês está tão descaídos? E um deles, que é nomeado no texto, chamado Cleopas, o outro discípulo não é nomeado, mas Cleopas responde então a Cristo dizendo assim: olha, você é o único que em Jerusalém esteve e que não compreende estas coisas? Que Jesus, o Nazareno, veio ao mundo e que ele morreu a morte e morte de cruz. E é por causa disso, porque pensávamos que ele fosse aquele que viria trazer esperança a Israel, mas ele morreu. E de repente o texto diz que enquanto aqueles discípulos caminhavam com Jesus, Jesus os censura dizendo: ó nécios e tardios de coração, tardos de coração, para compreenderem tudo o que a lei e os profetas disseram ao meu respeito. Desde a lei de Moisés, o Pentateuco, desde os profetas, isso inclui os Salmos também, bem como também toda a literatura de sabedoria e todo o Antigo Testamento, todas as páginas do Antigo Testamento apontavam para esse ponto essencial da vinda do Messias prometido, que ele teria que vir ao mundo para morrer em favor de homens pecadores, morrer por causa dos seus pecados,
que ele fosse sepultado. A história mais clara a respeito desse aspecto de Cristo é a história de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, daquele grande peixe, assim o Filho do Homem deveria estar 3 dias e 3 noites debaixo do poder da morte, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse dentre os mortos em glória. Toda essa descrição plena, perfeita a respeito da obra do ungido de Deus, do Cristo de Deus, estavam descritas e contadas nas páginas do Antigo Testamento. Era isso que os discípulos não estavam compreendendo. Talvez a descrição mais precisa sobre esse ensino de Jesus no versículo 22, sobre quem ele de fato é, qual é o propósito essencial da sua vinda, é o capítulo 53 de Isaías. Isaías faz a descrição mais precisa da vinda do Messias, aonde ele fala do propósito da sua morte, do motivo pelo qual ele veio ao mundo, para nos perdoar, para nos sarar das nossas enfermidades, e para que através da sua morte e ressurreição, ele visse o fruto do seu penoso trabalho, e por causa da sua morte, muitos pudessem vir a ser justificados pela fé nele. Esse é o ponto essencial. Era esse tipo de convicção, era esse tipo de certeza correta, era esse tipo de visão certa que os discípulos precisavam ter sobre Cristo. É por isso que na sequência do texto, no próximo domingo, meus irmãos, nós vamos perceber então que o mesmo trajeto que Jesus ele traçou, é o mesmo trajeto que Jesus também vai convidar os seus discípulos para que eles trilhem, para que eles sigam. Por isso, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje, tendo esta pergunta diante de nós. Eu queria encerrar essa nossa mensagem nessa manhã, fazendo esta pergunta para você. Nós somos discípulos de Cristo, nós estamos caminhando junto a Cristo e aprendendo dele. Quem é Jesus para você? Para muitos, Jesus continua simplesmente sendo um simples profeta. Para muitos, Jesus Cristo continua sendo simplesmente ainda um exemplo moral que abre a porta para que nós possamos conquistar a salvação pelas nossas próprias forças. Para muitos, Jesus continua sendo um bom filósofo, um bom contador de histórias. Quem é Jesus para você? O que você tem aprendido de Cristo, andando com Ele? Será que de fato nós temos compreendido o verdadeiro propósito pelo qual ele veio ao mundo? Porque era necessário que ele visse esse mundo morresse, padecesse e ressurgisse? É somente na cruz, e esses discípulos estão caminhando para lá. A cruz vai ser mencionada na sequência do texto. Nós estamos caminhando para lá porque ninguém compreenderá o propósito da sua vida, o propósito essencial da sua existência, enquanto não caminhar e chegar lá na cruz. E é para lá que nós estamos caminhando, para nós compreendermos quem é o nosso Salvador e assim morrermos com Ele. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos ajude a continuarmos a seguir Cristo, a seguir após Cristo como verdadeiramente seus discípulos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo por este momento, por esta manhã, pelo estudo da palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, que nos revela todas as coisas espirituais por meio da Tua palavra, a compreendermos de fato, ó Deus, o motivo real pelo qual o Senhor veio a este mundo. Se há motivos, ó Pai, esparsos, ó Deus, errados em nossos corações, que o Senhor nos ajude, Senhor, a corrigir os nossos pensamentos e que possamos, de fato, compreender, de fato, ó Pai, o que significa a vinda do Teu Filho ao mundo, para que assim também possamos compreender o nosso propósito neste mundo, como filhos do Senhor, como parte da igreja do Senhor, como seus seguidores. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor esteja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, um ótimo domingo a cada um de vocês. Lembrando os irmãos que hoje nós teremos nossa ceia, primeiro culto, às 18 horas, e logo em seguida também nós teremos a celebração da ceia no culto das 19h30. Então traga a sua família, traga seus filhos para todos nós participarmos juntos da mesa do Senhor. Deus os abençoe e tenha um ótimo domingo em Cristo Jesus. Amém.